Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal do YouTube, pessoal aí de casa, pessoal do Brasil inteiro. A nossa conversa hoje é sobre conhecimentos pedagógicos. Eu sou o professor Rodrigo Rodrigues, sou mestre em Educação, Gestão e Políticas Públicas e hoje estou aqui para falar um pouco para vocês sobre essa figura que é a avaliação. Lembrando que eu estarei ministrando a disciplina Conhecimentos Pedagógicos aqui no Império Concursos Itaguatinga. Quem quiser fazer concurso na área de educação, procure o Império Concursos, que aqui é o lugar, aqui você vai passar. Vamos lá então, como eu falei, conhecimentos pedagógicos, vamos pensar de forma pedagógica, vamos analisar a nossa educação. E dentre os elementos que compõem a disciplina Conhecimentos Pedagógicos, dentro da prática, dentro do exercício docente, uma figura fundamental é a avaliação. A avaliação, o que é a avaliação? A avaliação é justamente o processo pelo qual o educador ou a instituição consegue verificar o alcance dos seus objetivos. Isso é avaliação, isso é avaliar, verificar as possibilidades, verificar se eu conseguir, se eu atingir aquilo que eu almejava no meu trabalho, na minha prática. Lembrando que a avaliação pode ser institucional, quando eu avalio uma prática, uma instituição, uma política, ou ela pode ser uma avaliação educacional, uma avaliação escolar, que ocorre dentro da escola, uma avaliação que parte dentro dos primórdios da prática docente, daquilo que o professor faz dentro de sala de aula, ok? Então vamos lá, pensando a lógica da sala de aula, vamos ver um pouco mais sobre os 3 tipos de avaliação que nós temos. Lembrando que a avaliação, e agora eu falo sobre a avaliação escolar, ela pode ser diagnóstica, formativa ou somativa. Isso é imprescindível para uma prática docente de qualidade. O professor tem que saber por que e como avaliar o seu educando. E aí eu parto do seguinte princípio. Primeiro, se eu vou começar uma prática de ensino, se eu vou preparar o meu exercício docente, eu tenho que saber o que quero alcançar. Mas para saber o que quero alcançar, eu tenho que saber se o meu grupo está preparado, se o meu grupo tem os pré-requisitos, os saberes prévios necessários para alcançar, para construir aquele conhecimento que eu vou ensinar. Partindo desse princípio, eu faço uma avaliação diagnóstica, que tem qual função? A função é justamente essa, verificar, eu diria mais do que verificar, colher justamente os conhecimentos prévios do educando. Ou seja, quando eu falo em conhecimentos prévios do educando, eu falo também em justamente ser capaz de levantar o quê? De levantar as representações dos meus alunos, as representações e as concepções dos meus alunos. Ok? Isso é uma avaliação diagnóstica, é colher os conhecimentos prévios do meu educando, é saber as representações, as visões do meu aluno sobre o tema que eu vou construir, sobre o conhecimento que eu pretendo construir. É a partir da avaliação diagnóstica que o professor começa o seu exercício docente, é dali que ele parte, é daqui que ele vai ter o ponto inicial do processo pedagógico que ele vai desenvolver como seu educando. Partindo do meu diagnóstico, depois que eu colhi os conhecimentos prévios do meu educando, que eu descobri se ele tem as habilidades e competências para construir o conhecimento que eu pretendo possibilitar a ele, o que eu vou fazer? Eu vou dar início ao meu exercício pedagógico, vou planejar as minhas ações, planejar a minha aula, vou partir para o planejamento, vou partir para o exercício docente e conforme o meu processo vai caminhando, conforme o meu exercício docente vai se desenvolvendo, eu passo para o processo de avaliação formativa. Por que eu tenho esse nome avaliação formativa? A avaliação formativa é aquela que busca verificar e que ocorre justamente de forma contínua dentro do processo de ensino e aprendizagem. Ou seja,
É durante o meu processo de ensino e aprendizagem que ocorre a avaliação formativa. E qual que é o caráter dela? O caráter dela é possibilitar que durante o processo fazer pedagógico do professor, ele consiga verificar o quê? O alcance dos objetivos propostos previamente. Ou seja, quando o professor planeja sua aula, após o momento que ele fez o diagnóstico e começa a preparar, planejar suas ações, ele coloca em prática o seu planejamento, coloca em prática o seu exercício docente, começa a relação ensino e aprendizagem, e durante esse processo ele tem que continuamente avaliar a sua prática, o seu exercício. Mais do que isso, ele tem que avaliar se ele está sendo capaz de alcançar os objetivos que ele definiu previamente no seu planejamento, e mais do que isso, os objetivos propostos previamente pelo currículo, pela proposta pedagógica da escola e pelo projeto educacional do país, do município, do estado onde ele esteja lecionando, ok? Essa é a avaliação formativa, aquela que é contínua, que ocorre durante o processo de ensino e aprendizagem e que tem esse parâmetro, essa capacidade de possibilitar o alcance dos objetivos propostos. Mais do que isso, a avaliação formativa gera uma flexibilidade na prática docente. Por quê? Porque é através dela que o professor verifica se o seu planejamento, se a sua prática está sendo eficaz ou não. E a partir do momento que ele verifica, que ele percebe justamente que a sua prática não está sendo capaz de possibilitar o alcance dos objetivos, ele tem essa flexibilidade de, em qualquer parte do momento do processo pedagógico, mudar aquilo que está sendo falho. Se ele percebe que os seus educandos não estão conseguindo construir o conhecimento através da sua prática, através do seu exercício, através da ação contínua do fazer pedagógico, tendo em vista justamente que esse processo de ensino e aprendizagem é uma relação mútua, professor e alunos ensinam e aprendem constantemente, ele verifica, ele percebe e através disso ele tem a flexibilidade de alterar o seu projeto, a sua proposta, justamente para conseguir o quê? Alcançar os objetivos propostos para o seu processo de ensino e aprendizagem. Eu falei sobre a avaliação diagnóstica, que é aquela inicial que tem como função, no início do processo pedagógico, colher os conhecimentos prévios dos educandos, as representações, suas visões, suas concepções, tanto dos assuntos que eu vou ensinar, quanto de outros elementos que permeiam a construção, a relação ensino e aprendizagem. Depois eu tenho uma avaliação formativa que ocorre durante o processo, ocorre durante o momento em que o professor está exercendo a sua prática, exercendo o seu fazer pedagógico, em que o processo de ensino-aprendizagem está sendo construído, constantemente o professor vai fazer o quê? Uma avaliação formativa, que ocorre de forma contínua, verificando o quê? O alcance dos objetivos. E ela possibilita justamente a flexibilidade da prática do exercício docente, fazendo com que ele possa mudar aquilo que ele está fazendo na medida em que verifica que os seus educandos aprendem ou não, os seus educandos constroem ou não o conhecimento. E aí, para finalizar essa aula de hoje, essa conversa rápida, essa troca de ideias, nós temos a avaliação somativa. Quem é a avaliação somativa? A avaliação somativa é aquela que ocorre somente no final. Como assim somente no final? Ela tem justamente a função de fazer com que, ao término do processo, o aluno seja avaliado, o aluno seja classificado, ou seja, aqui eu já não tenho mais aquela figura da flexibilidade, da possibilidade de mudança. A avaliação somativa já tem o caráter justamente de possibilitar ao professor classificar o aluno dentro de quê? Dentro de uma tabela, dentro de parâmetros definidos anteriormente, dentro de
justamente daquilo que é previsto previamente pelo processo e no qual o professor acredita que pode ser capaz de classificar o aluno. Dentro disso, a avaliação sumativa possui um caráter mais segregante, à medida que faz com que o professor classifique o seu aluno, faz com que o professor defina quem aprendeu e quem não aprendeu, e através disso ele possa classificar e até mesmo, dependendo do processo, dependendo da forma como é conduzida pedagogicamente a escola, reter ou não esse aluno, a partir do momento em que ele percebe que o aluno foi incapaz de alcançar os objetivos. No entanto, o que nós percebemos aqui dentro da avaliação somativa? Percebemos que na avaliação somativa o peso e o poder dos rumos que a avaliação, que o processo, que a relação ensino-aprendizagem teve, recai sobre o aluno. Por quê? Porque é o aluno que vai ser classificado, é o aluno que vai ser segregado, é o aluno que teve que alcançar objetivos. Em contrapartida que, na avaliação formativa que vimos previamente, eu tenho a figura da flexibilidade. O professor pode mudar a sua avaliação à medida em que ele percebe que a sua prática docente está sendo incapaz de alcançar os objetivos prévios, previstos dentro do seu planejamento, dentro do seu currículo, dentro dos elementos, dos documentos norteadores da sua prática pedagógica. Isso é basicamente uma visão rápida e direta das três formas de avaliação que nós temos. Cai em concurso, caiu recentemente, na última prova para temporada, nós tivemos uma questão todinha sobre avaliação, sobre os três tipos de avaliação. Relembrando rapidamente, a avaliação diagnóstica inicial tem a função justamente de quê? De colher conhecimentos prévios dos alunos, representações, visões. Ela ocorre no início do processo, ela ocorre justamente quando o professor vai justamente começar a sua prática, o seu exercício pedagógico, a sua relação de ensino e aprendizagem. A avaliação formativa é contínua, ela ocorre durante todo o processo e possibilita uma flexibilidade na prática docente. Ela possibilita que o professor verifique se ele alcança ou não os objetivos propostos previamente para a sua prática. E dessa forma, ele pode mudar, à medida do possível, sua prática, o seu exercício, a sua forma de ensinar para possibilitar com que os seus alunos aprendam. E por último, nós temos a avaliação somativa, que tem uma função classificatória, segregante, justamente de quê? De possibilitar com que o professor verifique, através de elementos previstos antecipadamente, se o aluno pode ser capaz ou não de seguir adiante, de ir para o próximo passo. Ou seja, ela só ocorre no final, ela não é contínua como a avaliação formativa, nem inicial como a diagnóstica. Ela ocorre somente no final do processo e tem essa função de classificar, de segregar, de perceber se o aluno pode ou não passar para a fase seguinte, para o momento seguinte, ou se ele pode ou não atingir ou ter acesso a um nível superior, ou a um concurso público, como é o caso de vocês, ou uma forma qualquer, um objetivo previsto anteriormente pela avaliação, ok? À medida que a avaliação somativa leva o aluno e deposita sobre o aluno toda a responsabilidade do processo pedagógico, bem como os êxitos do mesmo, ok? Espero que tenham gostado. Essa foi uma conversa rápida, relembrando que eu estarei lecionando conhecimentos pedagógicos, eu estarei aqui no Império Concursos, fazendo com que você aprenda a pensar de forma pedagógica para enfrentar concursos na área de educação em nível nacional, em nível distrital ou em nível municipal. Espero vocês aqui. Muito obrigado.